que será realizado das 9 até as 12 horas. No período da tarde, curso para adultos. O papel dos pais na formação espírita dos filhos, das 14 às 15h30. Na segunda, de 19 de fevereiro, outro seminário intitulado Allan Kardec, o Homem e a Missão, tendo a exposição do confrade Adilto Pugliese. Ocorrerá das 9 às 12 horas. Na terça-feira, 20 de fevereiro, o seminário O Livro dos Espíritos e a Humanidade Futura. Expositor Ricardo Carvalho, das 9 às 12 horas. Participemos, portanto, desse encontro fraternal, que busca levar a todos aqueles aqui reunidos uma alternativa de crescimento espiritual para os dias do Carnaval. O terceiro aniversário, poderemos chamá-lo como popular, porque é aquele no qual estão pessoas menos esclarecidas, culturalmente desinformadas, e que aderiram àqueles adversários aparentemente mais eruditos, confirmando que o espiritismo era dedicado a pessoas de vida irregular, a pessoas sem cultura, aos ignorantes, aos negros, aos mestiços, em uma atitude insuportável de aversão pelos seus queridos irmãos, porque somos todos irmãos, queiramos ou não, de preconceito lamentável. E tentaram com isso difamar os espíritas e difamar o espiritismo. Mas o resultado foi oposto. Primeiro, se nós somos cristãos, ou aqueles que têm religião, devem recordar-se de que os grandes líderes, Krishna, Buda, Maomé, mas antes de Maomé, Jesus, e todos os chamados fundadores de religião, vieram exatamente para atender as massas sofridas, porque os sãos não necessitam de médicos, como disse Jesus. Ele cercou-se particularmente das multidões aflitas, dos abandonados, dos perseguidos, daqueles que não tinham oportunidade sequer de desfrutar do momento no lugar ao sol da sociedade em que viviam. Sendo o espiritismo o restabelecimento do cristianismo primitivo, era natural que dirigisse a sua proposta aos sofredores, mas aos sofredores de qualquer jaez. Na fortuna, encontramos pessoas carentes de amor. No poder, encontramos solitários, porque todos quantos deles se acercam, normalmente é para usufruir, para poder projetar-se, para brilhar na claridade deles. Ora bem, Jesus, renascido agora no Espiritismo, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, abre as mãos na montanha das bem-aventuranças para albergar nos seus seios que sofrem. E entre os que sofrem, nós podemos encontrar os carentes de tudo, os que perderam o endereço de si próprios, os que perderam a alegria de viver, os negros, que ainda padecem as injunções dolorosas da escravidão. Apesar da decantada liberdade, aí estão as dificuldades sendo lentamente vencidas. Os afrodescendentes ainda experimentam discriminação nos seus empregos, nos seus salários, em determinadas posturas, apesar do esforço e da nobreza de homens e mulheres notáveis que reencarnaram no Brasil como no mundo na condição de afrodescendentes para destruir o mito de que a inteligência e a evolução não dependem da raça, não dependem de maneira nenhuma da situação e da cor da epiderme. Mas também disseram que o espiritismo estava sempre abrindo portas para os loucos,
E que era uma casa de loucos. Convenhamos, se chegaram esses loucos, não ficaram no Espiritismo, vieram de outros lugares. E é natural que, abrindo as portas para eles, é porque o Espiritismo é o sanatório de bênçãos, para recuperá-los como os tem recuperado aos milhares, às centenas de milhares. Então, a pecha de que o Espiritismo é uma casa de louco, como ainda se diz, não retrata de maneira nenhuma a verdade, pelo contrário, é uma calúnia sórdida, totalmente destituída de legitimidade. O Espiritismo ressuscita a palavra de Jesus e traz-nos a documentação da sobrevivência da alma, a disjunção molecular no túmulo. Não pode haver nada que se lhe compare, como assevera Allan Kardec com propriedade. O Espiritismo é o maior adversário do materialismo e da crueldade. E acrescenta o codificador: dai-nos exemplos de conforto moral àqueles que estão desesperados, pensando muitas vezes na desencarnação pelo suicídio, ante a dor inominável da perda de um ser querido arrebatado pela morte. Apresentai-nos uma doutrina que ofereça mais segurança para a continuidade da vida do que esta que nos diz: tem paciência. Aquele ser querido que te antecipou na viagem de volta, aguarda-te, voltarás a encontrar-te com ele. Ele te espera. Ora bem, o Espiritismo, portanto, dá-nos as resistências morais para enfrentar as vicissitudes. E por quê? Porque nos explica as suas causas. Dentro da lei de causa e efeito, sabemos que não ocorre efeito sem causas anteriores. Logo, esses efeitos inteligentes procedem de causas inteligentes. Somos os arquitetos do nosso destino, os construtores da nossa felicidade, mas também somos os construtores da nossa desdita. A vida que temos é fruto da vida que realizamos ontem e será no futuro a consequência do que hoje fizermos. Desse modo, esses adversários gratuitos do Espiritismo encontram-se hoje totalmente superados. Examinemos apenas um entre milhares de exemplos. A Mansão do Caminho, desde 1952, recebe crianças órfãs, cujos pais desencarnaram e ficaram ao abandono total. Algumas que foram deixadas na lata de lixo em praças públicas, em jardins, em estradas ou em nossa sala de atendimentos. Aqueles órfãos sociais, os que têm pais, mas são órfãos de pais vivos. Pela rede de escolas da Mansão do Caminho, passaram já mais de 25 mil crianças, hoje adultos, pais, avós, facultando-me, graças aos meus filhos, ser hoje um bisavô. Tudo em nome do amor, da solidariedade, em nome de Deus, evocando a figura de Jesus. Por exemplos, não apenas através do verbalismo, mas por exemplos, pela maneira como todos nos temos comportado nestes 54 anos ininterruptos de atividades, superando os vícios, vencendo as paixões perturbadoras, as más inclinações, numa comunidade onde estão 52 edifícios numa área de 80 mil metros quadrados, ninguém fuma, ninguém usa bebida alcoólica, todos se respeitam, jamais houve um escândalo de natureza sexual, lidamos com meninos em risco de conduta social. Mas tivemos uma escola por anos em que viam crianças, filhas de traficantes, alguns tóxicos dependentes, e nunca foi surpreendido qualquer um desses meninos ou meninas em atitude que fosse contra o Estatuto da Fraternidade, do culto do dever, do respeito. Criada em 1947, a Caravana Alta de Souza,